Hello, Poppers! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro onde a gente vai bater um papo sobre um tema muito especial para a nossa jornada evolutiva. O tema de hoje é casamento. Então, se você é casado ou se você pretende casar nessa encarnação, fica comigo que esse bate-papo é para você. Vamos lá? Chama a vinheta, produção! Beleza. Então vamos entender um pouquinho sobre o matrimônio, sobre o casamento à luz do espiritismo, mas vamos entender de uma maneira mais prática, né? A gente vem conversando todos juntos dessa forma mais prática, analisando o para quê das coisas. Quando a gente questiona para quê, a gente começa a analisar qual a utilidade, qual a função daquela coisa. E se tratando do casamento, do matrimônio, a gente vai entender o para quê esse casamento, para que o matrimônio, à luz do espiritismo. Então vamos começar analisando que existe o planejamento reencarnatório, certo? Existe o planejamento reencarnatório, onde a gente estabelece os vínculos, onde a gente consegue estabelecer os filhos que vão vir, a família, o ambiente familiar, a gente estabelece quais são os combinados, as provas, os desafios que nós vamos vencer nessa nova encarnação. São desafios individuais nossos, né, do nosso progresso individual, mas também são desafios coletivos, né? A gente precisa compreender que quando nós estamos num núcleo familiar, que o casamento proporciona esse núcleo familiar, existem os desafios coletivos. E a espiritualidade dá suporte para que a gente encontre a pessoa, para que a gente estabeleça, né, esse combinado, estabeleça esse vínculo. Daí a gente vê aqueles matrimônios impossíveis. Por exemplo, a pessoa mora aqui no Brasil e a outra pessoa está encarnada lá na China. A gente vê acontecer esse tipo de casamento, né? Mas como foi que vocês se conheceram? A gente pergunta, nossa, parecia impossível. Uma pessoa está aqui no Brasil, outra está lá na China, está no outro lado do mundo, e mesmo assim aconteceu ao acaso, a gente diz, né? Da pessoa acabar se conhecendo e se casando, né? Mas aí está todo o planejamento reencarnatório, onde tem uma organização para que esses dois espíritos se reencontrem, casem para poder engrenar aí na sua jornada evolutiva juntos, porque o casamento nada mais é do que firmar os passos, os combinados desse planejamento reencarnatório feito antes da gente vir para cá, né, pessoal? Mas é muito necessário compreender que não existe casamento perfeito. Vamos entender isso? Por que não existe casamento perfeito? Pois nós somos imperfeitos. Isso não é algo negativo, significa que nós estamos evoluindo, né? Então a gente precisa desconstruir em nós essa ideia desse conto de fadas, né? Que a gente entra no matrimônio com essa ideia de que vai ser algo maravilhoso, incrível, perfeito, zero defeitos, como eu brinco, né? E estabelecer a realidade de uma parceria. Casamento é parceria, casamento é companheirismo. Esse companheirismo, essa parceria vão gerar frutos do progresso individual e coletivo desse círculo familiar, né? Chico dizia que um espírito de tolerância no casamento vai adiante. Então, casamento nenhum sem espírito de tolerância segue, procede. A gente precisa entender que o matrimônio ele é baseado na paciência. Então, para embasar a nossa conversa, a gente vai ver no livro, lá na Era do Espírito, lá no capítulo 11, onde o Emmanuel fala sobre casar-se. A gente vai conversar hoje, o nosso bate-papo vai estar embasado nesse livro. Então, vamos entender um pouquinho, porque eu separei por tópicos, que tudo que ele fala resume o que é o matrimônio e como a gente deve se portar mediante o matrimônio. Ele começa assim: não basta casar-se, imperioso saber para quê. Olha a utilidade que a gente falou lá do matrimônio. Para que casar-se? Ou melhor, né, para nós que já estamos casados, que é o meu caso, para que casamos? Ele segue. Dirás provavelmente que a resposta é óbvia, que as criaturas abraçam o matrimônio por amor. O amor, porém, reclama cultivo. Olha
O amor, porém, reclama cultivo. E a felicidade na comunhão afetiva não é prato feito, e sim construção do dia a dia. Olha só, pessoal, o amor, ele é um esforço diário, né? Nós, seres humanos que ainda estamos encarnados aqui no planeta Terra, nós estamos em esforço evolutivo, nesse processo evolutivo. E é desafiador amar sempre. O amar todos os dias, o tempo todo, 24 horas por dia, é um processo desafiador. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa ter paciência, ter tolerância, aprender a desenvolver essa tolerância em nós mesmos. O processo começa em nós. A gente já conversou um pouquinho aqui sobre reforma íntima. O processo começa em nós mesmos. Por isso que Emmanuel fala: o amor, porém, reclama cultivo. A gente pode ter dado o passo do matrimônio por amor, mas esse amor ele é diário, né? Como uma plantinha que a gente rega todos os dias. Ele continua: as leis humanas casam as pessoas para que as pessoas se unam segundo as leis divinas. Que leis são essas, né? É a lei de amor, lei de trabalho, lei de justiça. Somos seres universais, estamos interligados, nós temos compromissos a cumprir aqui nesse planeta, senão não estaríamos encarnados aqui agora, né? Se não estaríamos tranquilos em outras esferas, trabalhando, operando para o bem maior, em outras oportunidades, mas estamos aqui casados ou com essa proposta de casar, buscando casar. Então, nós temos trabalho a fazer com essa pessoa que vai viver essa encarnação conosco ao nosso lado. Emmanuel segue: se desposaste alguém que te constituía o mais belo dos sonhos e se encontra neste alguém o fracasso do ideal que acalentaste, é chegado o tempo de trabalhares mais intensivamente na edificação dos planos que ideastes de início. Ergueste o lar por amor e tão só pelo amor conseguirás conservá-lo. A gente sabe que todos os dias é um desafio. Conviver com seres humanos é um desafio. Por quê? Porque cada ser humano é um universo. Cada um de nós somos um universo. Então, eu tenho o meu jeito de interpretar as coisas, vocês têm o jeito de vocês de interpretar as coisas. Coloca dois seres humanos dentro de uma casa, cada um vai ter o seu jeito de interpretar. Nós precisamos aprender a ceder um pouquinho uns com os outros. Aprender a abrir mão, né, de estar certo o tempo todo, de ter a razão o tempo todo. É por isso que ele diz, né, ergueste o lar por amor e tão só pelo amor conseguirás conservá-lo. Amar é também abrir mão. Amar é também, né? Tem aquela frase que amar também é deixar ir, mas amar também é abrir mão de estar certo o tempo todo. A gente não precisa dar razão o tempo todo para saber amar. Emmanuel fala: não será exigindo tiranicamente, olha essa palavra, tiranicamente, isso ou aquilo de quem te compartilha o teto e a existência de que te se dessucumbirás dos compromissos a que te empenhaste. Olha só que interessante o que ele fala, não será exigindo tiranicamente. Nós, pessoal, somos espelhos uns dos outros. Nós refletimos no outro aquilo que nós temos e enxergamos no outro aquilo que nós temos. Por isso que nós identificamos nas pessoas aqueles comportamentos, porque nós temos aqui, ó, dentro do nosso coraçãozinho. Então é por isso que Emmanuel fala, não vai ser exigindo tiranicamente, impondo tiranicamente aquilo que está dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, que a gente vai conseguir ter esses compromissos, cumprir esses compromissos. Não vai ser assim. Jesus ensinou: amai o próximo como a ti mesmo. Vamos exercer o amor. E ele ensina: unicamente doando a ti mesmo em apoio da esposa ou do esposo é que assegurarás a bondade que resolve os problemas em pauta. A ti cabe o primeiro passo a fim de patenteá-las na vivência comum, garantindo a harmonia doméstica. Prestem atenção. Todos nós temos o poder de encerrar guerras. Todos nós. Eu tenho o poder de encerrar uma guerra. Você tem o poder de encerrar uma guerra. Assim como nós temos o poder de começar, mas vamos pensar no que Emmanuel fala, né? Nós sabemos que a tolerância e a bondade resolvem os problemas em pauta. A ti cabe o primeiro passo, a mim, Yasmin, cabe o primeiro passo para encerrar uma guerra. Se dentro da minha casa existe ódio, discórdia, rixa, problema, briga, o tempo todo,
A mim cabe o primeiro passo para encerrar essa guerra. Eu abro mão de estar certo o tempo todo. Eu abro mão de ter a razão o tempo todo e encerro essa guerra. Eu abro mão e encerro essa guerra pelo bem comum, pelo bem maior. Porque um lar harmônico, um lar onde a harmonia preza, facilita o desenvolvimento evolutivo, o processo evolutivo de todos os componentes dessa família. Seja do casal que ali habita, bem como dos outros membros que também moram ali. Emmanuel continua, e essa parte eu peço uma atenção especial para todos nós. Inegavelmente, não se te nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada em última instância. Emmanuel é assertivo. Pensemos em casos de violência doméstica. O espiritismo não apoia nenhum tipo de violência doméstica. Vamos entender isso. Casos de violência doméstica é denúncia. Ponto final. O espiritismo não apoia a violência doméstica. A gente consegue entender que existe o caso da reencarnação e tudo mais, mas Emmanuel é assertivo. Eu vou ler novamente. Inegavelmente, não se te nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada em última instância, que cabe ao caso de violências domésticas, algum tipo de violência que a pessoa esteja sofrendo, certo? Se vocês quiserem um programa que fale sobre o divórcio, sobre essa temática que é um pouco mais polêmica, vocês podem deixar aqui nos comentários que nós temos embasamento do próprio Chico falando no programa Pinga Fogo para isso, certo? Podem deixar aqui no comentário, mas é importante a gente entender que Espiritismo não apoia a violência doméstica, tá? Seguindo adiante. E nem te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias. Opa, a pessoa acha que casa e é ali só no dia da festinha, coisa bonita. Nem te esqueça de que casar-se é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada, de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre para o mais alto em plenitude de amor eterno. Vamos entender, pessoal, que onde sobra amor não falta respeito. Vamos entender que onde sobra amor não falta honestidade. Onde sobra amor não falta carinho, onde sobra amor não falta companheirismo e vice-versa. Porque essas virtudes são uma forma singular da gente amar o próximo, né? Que neste caso o próximo é o nosso cônjuge. Onde sobra respeito, não falta amor. Onde sobra honestidade, não falta amor. Onde sobra carinho, não falta amor. Onde sobra companheirismo, não falta amor. É um jeitinho da gente estar amando, certo? Então, assim, ó, resgatemos o amor, resgatemos essas virtudes dentro de nós. Muito se fala, né, dos espíritos perversos que rodeiam a Terra, que nos rodeiam, que nos obsediam de alguma forma, porque a gente baixa o nosso padrão vibratório. Mas pouco se ressalta das legiões dos irmãos que torcem pelo nosso sucesso. E um planejamento reencarnatório, quando se fala de duas almas afins que vêm para esse mundo para reencarnar, para ter um matrimônio, para gerar uma família, para resgatar algo ou até mesmo para auxiliar um núcleo familiar, tem uma equipe de espíritos torcendo para que aqueles dois espíritos tenham sucesso na sua jornada. Então é importante a gente saber, primeiro, já falei aqui várias vezes, o desamparo não existe, não estamos sozinhos. Segundo, temos espíritos que torcem pelo nosso sucesso. Que a gente possa sintonizar, orar para esses espíritos nesse momento, orar para eles. Se está difícil hoje aqui na nossa relação, no nosso matrimônio, que a gente ore para esses espíritos pedindo socorro. Porque quando a gente pede socorro, o socorro vem. Ou melhor, ele já está ali, o socorro já está ali, mas quando a gente pede o socorro, abre aquela portinha para que ele possa acessar e nos socorrer. E para finalizar, pessoal, ainda no livro Vida e Sexo, no item 12, Desajustes, eu vou deixar
a leitura aqui na bio, tá? Na descrição aqui do vídeo. Vou pedir para o nosso director, o Flávio, colocar aqui na descrição do vídeo para vocês lerem na íntegra, tá? O Emmanuel comenta dos aspectos psicológicos que acabam adoecendo aquele casamento promissor. Sabe aquele casamento que tinha tudo para dar certo? Um casal feliz, um casal que se amava muito, estava tudo certo, casaram, foram morar juntos, a coisa estava incrível, mas começou a dar errado. Ele explica que muitas vezes o homem vê na mulher a imagem materna, ele representa na mulher a imagem da mãe, a continuidade da mãe, e que também a mulher vê no homem a imagem paterna, né? Ela segue a imagem paterna, representa no homem a imagem paterna, e que esse processo acaba gerando conflitos emocionais dentro da cabeça da pessoa e acaba gerando desajustes, né, no convívio diário. Então, olha só o que ele recomenda. É razoável se convoque o auxílio de técnicos capazes de sanar as lesões no barco em perigo, o barco, no caso, o casamento, né? Como sejam médicos e psicólogos, amigos e conselheiros, cuja contribuição se revestirá sempre de inapreciável valor. Entretanto, ao desenrolar de obstáculos e provas, o conhecimento da reencarnação exerce encargo de importância por trazer aos interessados novo campo de observações e reflexões, impelindo-os à tolerância, sem a qual a reharmonização acena sempre mais longe. Homem e mulher, usando a chave de semelhante entendimento, passam mecanicamente a reconhecer que é preciso desvincular e renovar sentimentos, mas em bases de compreensão, serenidade, amor e paz. Olha que interessante. Ele continua mais adiante, ele fala assim, ó, cada parceiro no ajuste continua sendo um mundo por si só. Ele ressalta a importância da individualidade, apesar da gente estar casado, né? O cuidado para a gente não ter aquele amor de posse. O amor de posse, amar genuinamente, cuidado para a gente não ter amor de posse. O cônjuge que está conosco hoje, ele não é nossa propriedade. Ele é um instrumento de Deus que está ali permitido para auxiliar o nosso processo evolutivo e nós o dele. Então, não é nosso, não é nossa propriedade. Cada um de nós somos um universo. Cada um de nós temos a nossa individualidade, então que a gente possa começar a compreender esse processo, né? O texto está ali na íntegra, é de riquíssima, tem muitas coisas riquíssimas, riquíssima importância para que a gente possa compreender, né? Nesse texto ele ainda usa a expressão reeducar sem hostilizar, que serve para nós, né? Que estamos ou que ainda vamos entrar nessa escola que é o casamento, porque o casamento é uma escola onde a gente aprende diariamente com aquela pessoa que está conosco. Todos os dias a gente conhece ela um pouquinho mais e entende um pouquinho mais sobre nós mesmos. Mas vale saber, pessoal, que a gente deve orar uns pelos outros e sejamos gratos a essa pessoa que está disposta a partilhar essa encarnação com a gente. Entender que esse assunto do casamento tem bastante coisa para vários programas. Hoje a gente deu aqui uma resumida para poder entender que todos os processos que acontecem na nossa vida, na nossa encarnação, eles devem partir de nós. A mudança que a gente quer ver no outro, ela parte de nós, porque a gente não tem como alterar o comportamento daquela pessoa. Eu não tenho como parar no meu cônjuge e dizer assim, não, agora você vai fazer assim, você vai agir assim, eu quero que você seja assim. E a partir de agora, milagrosamente, pum, ele transformou e virou. Não tem como. Então eu só consigo mudar como eu reajo às situações e eu consigo mudar apenas o meu comportamento. E entender que, embasado no Evangelho de Jesus Cristo, a paciência, ela vem pra gente. A tolerância, ela vem pra gente. E consequentemente, as vibrações mudam. A espiritualidade nos auxilia e esses irmãos que estão torcendo pela gente conseguem nos acessar e auxiliar todo o ambiente da nossa casa, auxiliar a gente para que a gente consiga recordar aqui na nossa memória, na memória do nosso espírito, quais foram esses combinados que a gente fez inconscientemente, né? E bola para frente, seguir, cumprir as nossas tarefas aqui nessa encarnação para que a gente possa voltar para o plano maior, devendo um pouquinho menos, né, pessoal? Então, fiquem com Deus, abracem os seus cônjuges, agradeçam por essa oportunidade e vamos seguir adiante nessa escola que é o casamento. Vejo vocês no próximo programa.
Tchau.